Minha amiga e meu amigo, Lula e o PT, mesmo antes de assumir o governo do país, já estão transformando em um verdadeiro e grande bordel a céu aberto. O que eles vêm fazendo com os brasileiros e com o país é imaginável. Imaginável. Exemplo, Lula articulou com o Congresso para dar reajuste aos deputados, ao presidente, vice-presidente, ministro de Estado e os ministros do Supremo Tribunal Federal. E esse efeito dado lá em cima, ele vai com pastilha de pólvora, ou seja, o reajuste lá em Brasília, para as autoridades federais, tem efeito cascata nos estados e municípios, em que os vereadores, os prefeitos, deputados estaduais, os secretários de município, os secretários estaduais vão se beneficiar desse reajuste. É regra, é lei. E, consequentemente, ao dar reajuste para os ministros do Supremo Tribunal Federal, todos os demais servidores, em especial a elite do judiciário, também será beneficiada. É uma sangria com dinheiro público. Enquanto a economia brasileira está sob risco, na corda bamba, quase que andando de lado, esse governo que nem sequer entrou, já está fazendo essa farra com recursos públicos. O governo Bolsonaro, que tocou os 4 anos com 23 ministérios, pasmem os senhores, o Lula vai aumentar o número de ministérios em 14 ministérios mais, serão 37 ministérios. E isso é para mostrar eficiência? Não, senhoras e senhores. Isso é para brigar a companheirada, os membros da quadrilha do PT. A gente vê tudo isso acontecendo à luz do dia. O Congresso Nacional está, na forma escancarada, tomando medidas para ferrar o país. Ferrar, para não usar uma outra palavra. Olha o teto de gastos públicos que o PT fez questão de mudar com votação do Congresso, proporcionando o governo que virá a gastar de forma irresponsável a bel prazer, não tendo responsabilidade fiscal. E isso, minha amiga e meu amigo, vai fazer com que surja o crescimento da inflação, fuga de investidores, e como consequência terá o desemprego. Com o desemprego vem a fome, o desalento. Com o desalento vem a violência. A violência. A gente está vendo o Brasil sendo colocado de ponta cabeça nesse final de ano. Medidas antipáticas e lesivas à pátria são tomadas e ninguém que tem o poder de fazer, faz nada. A gente tem visto milhões e milhões de brasileiros que estão há mais de 50 dias na frente dos quartéis, brigando contra essas coisas, clamando por transparência, brigando por um Brasil mais justo. Mas esses milhões de brasileiros em frente ao quartel, eles não detêm a solução para esses problemas. Esses milhões de brasileiros em frente aos quartéis, eles são o termômetro, apenas o termômetro da insatisfação dessa dura realidade que abate sobre os brasileiros. A solução para esses problemas, essa bagunça, para dar uma farra, para dar um basta nessa farra e nessa putaria, não está nas pessoas na frente dos quartéis, mas sim naqueles que estão dentro dos quartéis e que nada fazem por frouxidão, por medo, por ser submisso, por historicamente ser frouxos, covardes, não fazer valer a Constituição. O país está uma desordem.
O país está uma desordem. Olha o que o Congresso está fazendo. Olha o que alguns ministros do Supremo estão fazendo com o Brasil, com a Constituição, com a nossa democracia, com direitos elementares, direitos sagrados. Olha o pitaco que o ministro do Supremo Tribunal Federal está dando na economia. A gente viu nessa proposta do fura-teto o futuro governo ganhar o direito de gastar quase 200 bilhões de reais sobre a falsa alegação de que é para investir no Bolsa Família. Senhoras e senhores, não é. Esse discurso e esse verniz é para dizer que eles estão preocupados com o povo. Não é. Toda essa manobra nefasta, covarde, cruel, insana e lesiva à pátria é para agradar os banqueiros, os empreiteiros, os países amigos de ideologia esquerdopata de Lula e do PT, como é o caso da Argentina, Nicarágua, Venezuela, Cuba e outras ditaduras mais. Não está legal. Não está legal. Esse final de ano está sendo terrível para a gente. A gente está vendo o Brasil sendo destroçado. A ordem sendo jogada na lata de lixo. E ninguém, absolutamente ninguém faz nada. Volto a repetir e a finalizar. Os milhares de pessoas que estão nas frentes dos quartéis manifestando contra esse desmando, contra essa balbúrdia e esse caravançará, eles detêm apenas, eles são o termômetro apenas da insatisfação com esse quadro de coisas. Eles não detêm a solução para os problemas. A solução para os problemas não estão nas pessoas na frente dos quartéis, mas sim nas pessoas dentro dos quartéis, que covardemente não faz nada. O Brasil desce de ladeira abaixo, de encontro à Argentina e à Venezuela, e ninguém usa do seu poder para fazer valer o que está escrito, para botar ordem nessa casa. Tudo isso é lamentável e preocupante. Vivemos um final de governo e um final de ano melancólico, onde sequer podemos reclamar. Para alguns poucos, tudo. Para muitos brasileiros, nada. Isso é maldade. Isso é covardia. Isso é covardia. E a gente não tem a quem pedir socorro a não ser Deus.